E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar dos jogadores do Corinthians, os contratos que expiram até meio do ano de 2026 e até final do ano de 2026. Bom, meio do ano, né, não tem muita escolha, né? Ou você vê a possibilidade de renovar, ou você já vai perder desde já o jogador de graça, né? Sendo aí aquela regrinha aí de 6 meses para acabar o contrato, né? Já jogadores que vão acabar no final do ano, aí vai do Corinthians se precaver e já renovar com o jogador, ou ao mesmo tempo aí ver possibilidade, inclusive, de negociação, né, com outro clube, porque vai ser a última oportunidade de ele vender, fazer dinheiro com o jogador, caso inclusive o mesmo não queira renovar, né? Então vamos falar de cada nome aqui, mas antes aí eu já peço aí para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, acompanhar todas as análises que a gente tem feito e vou te convidar aí, inclusive, para se inscrever no meu outro canal, com o meu outro projeto. Lá eu ajudo pessoas a comprar de maneira inteligente, aí conseguindo cupons exclusivos, ofertas diferenciadas também e também dando conselhos aí, tudo baseado em análise. Então, se você quiser esse tipo de ajuda, eu ofereço inclusive uma consultoria aí de maneira gratuita. O meu contato está na descrição, assim como o próprio canal no YouTube, que a gente recomenda produtos e tudo mais. Então segue lá, se inscreve lá, não perca aí nenhuma oportunidade aí de preço, desconto e tudo mais, beleza? Então vamos falar aí dos jogadores do Corinthians, começando aí com o mais famoso da atualidade, né, e que é uma pulga atrás da orelha aí de todo corintiano, que é o Memphis Depay. O Memphis Depay tem 32 anos apenas de idade e o contrato dele vai até julho de 2026, agora no meio do ano, né. O que acontece com o Memphis Depay, né? Eu sinceramente acredito que o Corinthians é refém do Memphis Depay e o Memphis Depay é refém do Corinthians. Por que eu digo isso? Bom, o Corinthians, porque ele tem um jogador que, por mais que ele não jogue todas as partidas, seja um pouco irregular, quando ele joga bem, ele joga muito bem, então é um acréscimo. É um jogador muito popular, que também vende camisa, chama a atenção, então uma ótima peça publicitária também, mas é um jogador que custa muito caro, tá? Inclusive a própria diretoria tá tentando renovar, e tudo indica, né, com o Memphis Depay para que ele ganhe menos, e eu acho meio complexo esse tipo de situação, tá? Em contraponto, o Memphis Depay, ele tá feliz aqui no Brasil, tá estabelecido e tudo mais, e também acho muito difícil outro clube, principalmente, por exemplo, na Holanda, que é o país de origem dele, né, pagar o que o Corinthians paga para ele. Então ele também está numa situação onde talvez seja difícil ele achar alguém que paga a mesma coisa que o Corinthians paga, entendeu? E aí também ele fica nessa situação de ser renovado. Tudo se especula, tá? Que o Memphis Depay vai esperar para ver como é que vai ser a sua popularidade e o seu rendimento na Copa do Mundo. E aí, se ele jogar bem, obviamente vão aparecer alguns times que talvez paguem o mesmo tanto, talvez inclusive mais que o próprio Corinthians. Se ele não for bem, aí ele vai ver o que vai acontecer para ele. Talvez ele até aceite, inclusive, uma negociação mais barata, né, ganhar menos no Corinthians. Vamos ver. Mas acho meio complexo e o corintiano vai ter que esperar até a Copa do Mundo aí. E, infelizmente o corintiano vai ter que torcer pro Memphis Depay muito mal, né? Para ele reduzir o salário dele e topar renovar, né? E aí os próximos jogadores é o André Carrilho, que tem também contrato até final do ano, tem 34 anos de idade. Acho muito difícil aí o Corinthians renovar com ele, tá? Um jogador meio queimado aí na torcida, no clube e tudo mais. O Lingard aí que acabou de chegar junto com o Zabaia, né? Ambos inclusive vieram aí por conta de indicação aí do Memphis Depay e tudo mais. Então é bem estranho, né? Os jogadores vieram aí só com um ano de contrato. Tudo bem, são jogadores também que têm uma certa idade, né? Tem 33 anos de idade, né? Então eu acho que o Corinthians vai se esperar para ver até final do ano como é que vai ser o rendimento desses jogadores antes de tentar algum tipo de renovação e tudo mais, tá? O André Ramalho, que ele até teve altos e baixos dentro do Corinthians, ele jogou, no final das contas, sinceramente, eu acho que ele tem um saldo positivo, ele jogou mais bem que mal. Mas também já vai ter 34 anos de idade, e com o Corinthians agora com nova postura, inclusive de redução de salário e tudo mais, eu acredito que o André Ramalho não vai ser renovado e vai acabar indo para outro clube. E o Anguilleri, que esse eu acho que ainda tem mercado, tá? Por mais que também tenha 32 anos, mas é um pouquinho menos aí, e isso faz diferença no mercado de futebol, tá? E tá sendo especulado a saída dele, ele perdeu a posição de titularidade dele, né? Um pouco por conta de lesão, né? E tudo mais, né?
e tá sendo especulado aí a saída dele, né? Então vamos ver. Eu acho que até meio do ano o Corinthians, eu acho que esse meio do ano aí o Corinthians vai negociar ele com algum outro clube, seja aqui dentro da América do Sul ou até mesmo algum próprio time brasileiro. Temos o Hugo, que é um lateral esquerdo, também tá machucado no momento. Incógnita, tá? Não faço ideia aí como é que vai ser a tratativa dele dentro do Corinthians. Se tiver machucado ainda no meio do ano, aí acho que é difícil fazer negociação, né? Principalmente se o Guilherme sair, aí ele fica como uma reserva, né? O Vitinho chegou também. O Vitinho nunca achei grandes coisas, vou ser sincero, tá? Acho que o Corinthians também vai esperar o final do ano, vai ver o que vai rolar e ver se renova ou não. Acho que o Corinthians não vai se movimentar para a renovação de nenhum desses jogadores. Engraçado é que você olha aqui, o Hugo é o mais novo, tem 28 anos, o resto tem tudo acima de 32 anos de idade, né? O Labaia, né? O Zaraia Labaia, que a gente já mencionou, acho que é o mesmo caso do Lingard, bem semelhante. E temos os 3 jogadores que o Corinthians trouxe por empréstimo aí recentemente, né? O Matheus Pereira, que é do Fortaleza, né? Eu acho que se o Matheus Pereira for bem, o Corinthians é capaz de comprar, exercer a opção de compra e tudo mais. O Alan acho muito difícil, porque é um jogador caro, tem salário caro também, acho muito difícil, ele teria que arrebentar muito. E o Caio César, o Corinthians não vai comprar, o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Caio César, ele vale muito mais do time da Árabe, a não ser se o time da Árabe estiver louco, desesperado para vender, né? E eu acho o Caio César nem tão grandes coisas assim, tá? Então, a não ser se o clube Árabe fazer um precinho camarada, acho muito difícil o Corinthians vender, mas vocês podem me corrigir aí, tá? Bom, é isso, pessoal. São pelo menos os jogadores que estão listados aqui no Transfer Market, que tem contrato até final do ano aí e que estão atuando aí no Corinthians, tá? Mas dê sua opinião aí, fale sobre os jogadores, fale se você renovaria já agora com esses jogadores aí que inclusive vão acabar o contrato no meio do ano. Você esperaria até final do ano para ver o que faz, ou você tentaria inclusive já vender aqui no meio do ano para não ter perigo aí, né, de perder o jogador de graça, né? Se bem que eu acho que algumas oportunidades aqui são pequenas no caso do Corinthians para fazer dinheiro mesmo. Talvez seja o Hugo, porque tem 28 anos, Vitinho, talvez, Guilherme também, né? Os outros acho que seria muito difícil fazer dinheiro com eles, porque o salário deles é alto e tudo mais, né? Mas é isso, pessoal. Dê sua opinião, não deixe de se inscrever no canal e conferir meu outro projeto aí, conforme eu falei, tá no link na descrição, beleza? Até mais, tchau!